Do cenário econômico para o cenário político, o senador Flávio Bolsonaro subiu nas intenções de voto e de empatia com o presidente Lula em um eventual, em um eventual segundo turno. A gente tem os dados aqui dessa nova pesquisa Atlas Bloomberg para mostrar para vocês como está a intenção de voto para presidente da República em segundo turno, segundo esse levantamento. 46,3% das intenções de voto para Flávio Bolsonaro do PL contra 46,2% de Lula, o atual presidente da República, do PT. Já aqueles que responderam que não votariam em nenhum ou que votariam branco, nulo, chegam a 7,5%. Eles não estão apenas tecnicamente empatados aqui pela margem de erro, estão literalmente em um empate com uma mínima diferença na vírgula. A gente tem uma segunda tela, Cássius. Exatamente. Vamos analisar, porque a gente está vendo aqui, inclusive, a relação do segundo turno e agora essa tela dizendo o que causa mais medo ou preocupação nos eleitores que foram aí entrevistados pela Atlas Bloomberg. Olha, a reeleição do presidente Lula, cerca de 47,5% dos entrevistados apresentam esse temor, esse medo ou uma possível preocupação na reeleição do presidente Lula. E também em relação à eleição, ou seja, o primeiro mandato de Flávio Bolsonaro, 44,9%. Ambos preocupam, 7,11%, que pega aquela porcentagem de eleitores ainda independentes, indecisos, o não sei, 0,5%, mas aqui também a gente pode analisar o seguinte: o próprio eleitor, ele já sabe ou já espera o que o presidente Lula possa fazer, devido aos 3 mandatos que o Lula tem esses últimos 4 anos, então já tem um certo termômetro. Aqui em Flávio Bolsonaro, esse número também é alto e me chama a atenção, porque há uma incógnita muito grande, há um ponto de interrogação. Que Flávio teremos? Aquele Flávio mais moderado, buscando alianças, um Flávio mais reativo? Por enquanto, Flávio Bolsonaro vem mostrando esse poder de diálogo, essa ideia de unidade também, né, entre o PL e outros partidos de centro, mas são números que tanto Lula como Flávio Bolsonaro precisam sim se preocupar. Zé Maria Trindade, eu quero analisar com você sobre essa questão, esse último gráfico que a gente mostrou sobre o temor, a preocupação do eleitorado. Também está um empate técnico ali, mas essa questão do desconhecido, né, sobre que candidato Flávio Bolsonaro pode ser, ter um número alto, chama atenção? Sim, surpreendeu e chama atenção. Olha, antes eu queria cumprimentar o Lucas, na primeira entrada que eu não cumprimentei. Desculpa, Lucas, porque eu não tinha te visto aqui na tela. Olha, surpreendeu, primeiro, essa possibilidade de transferência de votos de Jair Bolsonaro. Todos aqui sabiam que haveria, sim, uma transferência muito grande, principalmente para alguém da família, mas não tanto assim. Por outro lado, surpreendeu também a postura de Flávio Bolsonaro de buscar o centro. Há uma queda de braços que está se esvaindo entre o centrão e o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A família de Bolsonaro está dizendo, olha, o centrão é muito forte aqui em Brasília, no Congresso, mas na rua, pé no chão, voto na urna, não. Bolsonaro é maior. E está demonstrando isso. Com este quadro, porque pesquisa é um quadro, é uma fotografia de momento, estão sendo colocadas de lado as candidaturas de centro. Ronaldo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, né, Eduardo Leite e assim por diante. Os partidos não devem apostar na candidatura à presidência, porque isso custa caro, muito dinheiro. E o dinheiro do fundo partidário, fundo eleitoral, os presidentes estão querendo investir para formar um Congresso Nacional muito forte. Flávio Bolsonaro foi atrás dos marqueteiros de Aécio Neves, de Ronaldo Caiado, ou seja, puxando mais para o centro, e esse deve ser o discurso. O que está colocado é o seguinte: será uma eleição decidida por detalhes, Por isso que se ouve muito aqui, Flávio Bolsonaro não pode errar na escolha do vice. Isso é muito importante. Ou seja, a formação de todos esses detalhes é que dará a vitória. Muita emoção pela frente, viu, Cássio? Muita emoção pela frente, Zé Maria, principalmente porque a gente já tem visto a campanha oficialmente não começando, mas a corrida, né, pelos palanques estaduais extremamente acirrada, todo mundo tentando garantir bons nomes a governos e também a Senado para ter aquele puxador de voto em cada região do país. E por falar em puxador de voto, esse ponto que você tocou do vice, Zé Maria, também quero jogar para o Lucas Merreiro, até porque não só o vice pode definir também algum tipo de articulação
atuação política, mas também para onde iriam os votos dos outros que também aparecem na pesquisa, Merreiro. A gente tem ali aqueles candidatos que se posicionam mais à centro-direita, mais à centro-esquerda, Ratinho Júnior, Romeu Zema, outros também são citados no primeiro turno desse levantamento. O eleitor tende a escolher quem no segundo turno? Aí também tem uma ponta decisiva, né? Pois é, agora vocês estão aí falando em candidaturas mais ao centro, poxa, mais ao centro que Flávio Bolsonaro, eu acho difícil, viu? Ele tá fazendo uma campanha, ou uma pré-campanha, melhor dizendo, extremamente centrada, quando é questionado a respeito de pautas que eram defendidas pelo seu pai, Jair Bolsonaro, principalmente na campanha de 2018, vou dar um exemplo aqui, prisão perpétua, pena de morte, ele sempre diz que ele é um Bolsonaro mais aguado, mais moderado, ele tenta se mostrar como se fosse um Jair Bolsonaro que come de garfo e faca, então ele nunca ataca pontos fundamentais e essenciais para a direita. Por exemplo, recentemente, ele disse que não planejava diminuir o excesso de auxílios que o governo concede à população. Pelo contrário, até falou em aumentar alguns auxílios, né? Então, eu não vejo isso como uma candidatura de direita ideológica. Ele é visto como direita por ser o filho do Jair Bolsonaro, mas é uma candidatura extremamente de centro. E a melhora que ele demonstra nas pesquisas, acho que não se dão exatamente por uma grande campanha que ele está fazendo, porque, como eu falei, não está sendo realizada uma grande campanha super inteligente, super eficiente, não. O que acontece é que a população está muito insatisfeita com o governo Lula, as pessoas estão cansadas de irem no mercado e se surpreenderem negativamente com os preços altos dos alimentos, com o preço da gasolina, e quando você liga o noticiário, você só vê escândalo de corrupção, é escândalo do INSS, é escândalo do Banco Master, essas coisas vão machucando o governo, né? As pessoas estão associando o escândalo do Master ao governo do PT, por exemplo, Daniel Vorcaro, que se encontrou com o Lula fora da agenda presidencial, até mesmo a questão do Dias Toffoli, que a gente estava comentando antes, acaba rescaldando um pouco no Lula, porque foi o Lula que indicou o Dias Toffoli, e não vamos nos esquecer daquela vergonha que foi o desfile dos acadêmicos de Niterói. Tudo isso prejudica a imagem do governo e é isso que vai consolidando cada vez mais a posição do Flávio Bolsonaro. 4.986 eleitores brasileiros que foram recrutados digitalmente e